Bom dia, meu irmão, minha irmã. Como eu sempre falo, né? Mais um dia de Deus para a sua vida, um dia de paz para a sua vida, um dia para você e eu conhecermos mais da palavra. E quando eu conheço a palavra, eu conheço a verdade. Quando eu conheço a verdade me liberta. E é o grande projeto de Jesus nessa terra. Ele veio para te dar liberdade. A liberdade, inclusive, de escolher se você vai para o céu ou se você não vai para o céu. Saiba disso. Quem decide se você vai para o céu ou não é você. Você lembra de um programa, antigão, né? Você decide. É você quem decide para onde você vai passar a sua eternidade. Jesus, ele já fez tudo para você ir para o céu. Para você ir para o céu, você precisa escolher Ele, o jeito dele. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai para o céu, ninguém vem ao Pai, como ele disse, se não for por mim. Quando eu creio dessa maneira, e eu aceito, eu entrego a minha vida para esse Jesus, que entregou a vida dele por mim, qual que é o resultado? Eu serei salvo, eu vou para o céu. Essa é a grande liberdade que Jesus conquistou para você e para mim, né, nessa terra. A liberdade de escolher a minha eternidade, para onde eu vou, e a liberdade de viver uma vida abençoada nessa terra. Eu posso escolher essa vida abençoada. Esses dias atrás, eu estava orando, meditando a palavra, e Deus começou a me ensinar algo muito interessante a respeito de que todos nós passamos, né, mais ou menos, mais cedo ou mais tarde, nós passamos por situações, né, adversas, por situações turbulentas, por tribulações, por aflições, e nessas horas o que acontece? A temperatura sobe, a pressão aumenta, e Deus estava me falando sobre isso, sobre essas pressões nas nossas vidas, sobre essas aflições na nossa vida. A Bíblia tem um versículo aqui, capítulo 119, Salmo 119, que diz algo sobre a aflição, porque a gente acha, né, não, eu não quero ser afligido, eu não gosto da tribulação, eu não gosto de aflição. Mas olha aqui o que diz aqui, Salmo 119, alguns versículos. O versículo 67 diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Quantas pessoas eu conheço, eu sou um próprio exemplo disso, que quando eu andava sem rumo nenhum na vida, sem limite nenhum na minha vida, sem direção nenhuma na minha vida, quando eu andava sem aflição nenhuma na minha vida, o que acontecia? Eu andava errado. Mas quando eu fui afligido, quando essa pressão veio, quando essa tribulação veio, quando eu falo, né, que eu cheguei um dia, e eu olhei no espelho, e eu apontei o dedo para aquela imagem, né, para mim mesmo, e falei assim: Marcelo, a sua vida, as suas escolhas, o seu jeito de viver, não deu certo. Eu apontei o dedo para mim: você não deu certo, você não está feliz, olha a tua vida do jeito que está. Então foi bom eu ter sido afligido. Quantas pessoas eu conheço que antes dessa aflição, antes das coisas saírem do seu controle, essas pessoas andavam errado. Agora, depois da aflição, que aí através da aflição buscou o Senhor, agora começa a andar no caminho, começa a andar em Jesus, começa a praticar a palavra. Olha aqui, versículo 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quantas vezes passamos por lutas e aprendemos a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, por causa da aflição? A aflição é bênção, meu irmão. A tribulação, a provação, tudo isso, essa pressão, você vai entender que isso é bênção para as nossas vidas. Verso 75, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Você acha que quando você está passando por uma provação, Deus não está com você? Parece que a gente está sozinho, né? Parece que aquilo não vai acabar nunca, parece que nós não vamos suportar. Mas a palavra de Deus mesmo diz lá no livro de Coríntios, Paulo fala que quando nós passamos por uma provação, por uma tentação, quando nós somos afligidos, juntamente com isso vem o socorro, juntamente com isso vem a bênção de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o suprimento de Deus, a provisão de Deus, para que nós possamos suportar. É aquilo, lá na igreja tem dois irmãos que trabalham com joias, são ourives, né, relojoeiros e ourives, e eles, né, eu comentei com eles, tem uma palavra na Bíblia, que Deus, ele é igual a um ourives. O que ele faz? Ele separa a impureza
do ouro. E para que a impureza do ouro seja removida, ou da prata, então pega um pedacinho, pega aquele ouro, aquele pedacinho de prata, e coloca no chamado cadinho, pega um maçarico e coloca fogo. E aquele fogo, na mão de um profissional responsável, o fogo não vai além nem da temperatura e nem no tempo. Então o que acontece? Aquele fogo derrete o ouro, derrete a prata, e a impureza ela é separada, e a impureza sobe, então ele passa ali uma peneirinha, um coadorzinho, e tira aquela impureza. E depois o ouro, ele fica, muito mais puro do que antes. Com Deus é da mesma forma. Ele usa essas tribulações, essas aflições das nossas vidas para nos purificar, para nos limpar, para transformar as nossas vidas. E não vai ser um fogo excessivo que vai nos danificar, e nem vai ser um tempo excessivo que nós não vamos aguentar. Você e eu, nós temos a qualidade de aguentar sim as provações. Eu falo da minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo situações que eu falava assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais, e às vezes passaram-se mais 3 meses. Teve uma situação na minha vida que teve um dia que eu falei assim, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. Quantas vezes você disse que já chegou ao seu limite? E esse limite se estende, teve uma vez na minha vida que se estendeu por mais um ano, e eu achava que eu não aguentava nem mais um dia. Mas Deus tinha um propósito com aquilo. Com fidelidade me afligiste. Deus tinha um propósito naquele fogo, naquela pressão, naquela situação na minha vida. Por exemplo, a panela de pressão. O que a pressão dentro daquela panela faz com a carne ou com o que tiver lá dentro para cozinhar? Ela vai cozinhar mais rapidamente. Ela vai amolecer aquela carne. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a pressão, meu irmão, ela tem benefício. A pressão, eu preciso aproveitar essa pressão. O que acontece com a carne, então, que você coloca lá dentro? Ela vai ficar mais macia num tempo menor. Se você colocar uma panela, uma carne ou feijão para cozinhar numa panela normal, comum, sem ser tampada na pressão, vai cozinhar? Vai, mas vai demorar muito mais. O feijão, você pode cozinhá-lo em 1 hora ou você pode cozinhá-lo em 2 horas, 2 horas e meia. É você que escolhe. Então eu e você, nós temos um problema. Nós temos, qual que é o nosso problema? Que essa carne aqui, esse corpo aqui, a minha alma, cheia de emoções, vontades, desejos e sentimentos, quando eu nasci de novo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, não nasceu de novo automaticamente. E não vai nascer de novo. Eu preciso cuidar dela para que ela não interfira na minha caminhada cristã, na minha caminhada segundo a palavra. Ali em Gálatas, Paulo diz assim, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, o que o espírito do Marcelo, que nasceu de novo, deseja, muitas vezes é contrário ao que a minha alma deseja. Ou seja, exemplo, o espírito, segundo a palavra, eu preciso perdoar as pessoas. Se ela veio me pedir perdão, se ela merece, não vem ao caso. Eu preciso perdoar, liberar perdão, não guardar nada no coração contra uma pessoa. A minha carne, a minha alma, o meu sentimento, muitas vezes não quer isso. Mas então o que acontece? Eu posso usar essa pressão, essa tribulação, eu posso afligir a minha carne, eu posso amolecer essa carne dura, essa carne de pescoço, que não quer fazer a vontade da palavra, que não quer fazer a vontade do Senhor, e eu posso usar então essa pressão para quê? Para amolecer essa carne, para que o meu espírito que nasceu de novo possa conduzir a minha vida, possa direcionar a minha vida. Foi bom eu ser afligido. A pressão, meu irmão, ela é bênção nas nossas vidas. Eu preciso, você e eu, nós precisamos entender isso, nós precisamos aproveitar essa pressão. Nós precisamos tirar proveito das pressões das nossas vidas. O que acontece quando uma locomotiva... Tem um escritor que chama A.W. Tozer, daqueles pregadores bem antigos. Eu gosto muito daqueles pregadores da palavra antigos, que não viviam da palavra, eles viviam para a palavra, eles viviam para as pessoas, eles não viviam das pessoas. E você está me entendendo o que eu estou te dizendo hoje. Eram pessoas que não eram da religião evangélica, eram pessoas do evangelho, que entregaram as suas vidas e creram
de tal maneira nesse evangelho, nessa verdade, nessa palavra, que eles foram capazes de entregar suas vidas. Não tinha nenhum, sabe, dessas riquezas ostensivas que nós vemos, infelizmente, hoje. Sabe? Não sou também pregador da miséria, não, meu irmão. Eu sou pregador do equilíbrio. Eu sou pregador desse evangelho. Então, o que esse pregador falava? Ele falava sobre isso, sobre esse benefício da pressão. Ele usava o exemplo da locomotiva. O que é a locomotiva a vapor? Como que gera-se força para as rodas movimentarem? Existe uma caldeira, dentro dessa caldeira água, e você lembra naqueles filminhos mais antigos, uns desenhinhos, que o vagão logo atrás da locomotiva, da máquina, era um vagão de madeira. Porque eles pegavam aquela madeira, colocavam ali no forno, para quê? Para que a água fosse aquecida, a água da caldeira fosse aquecida. Aquela água, né, ela estava como se fosse dentro de uma panela de pressão, então o ar que saía, o vapor que saía, por isso que era uma locomotiva a vapor, um trem a vapor. Aquela locomotiva, aquele trem, ele era impulsionado pelo vapor produzido pela alta temperatura da água. Então, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos canalizar, nós precisamos aproveitar desse vapor, desse vapor que tem o poder de movimentar as nossas vidas. Eu e você, nós precisamos aproveitar a pressão das nossas vidas, as coisas que às vezes vêm sobre nós e nós falamos assim, nossa, mas eu não vou dar conta, eu não estou conseguindo. Não, meu irmão, não desperdice esse vapor, aproveite esse vapor, porque ele vai ser precioso para fazer a sua vida progredir, para fazer a sua vida andar. E quando eu falo andar para frente, não é igual caranguejo, não. Deus te chamou para você ir e dar certo, para você ir e dar fruto e frutos permanentes. Então aproveite esse vapor, aproveite essa temperatura elevada, leve vantagem em relação às pressões que estão vindo sobre a sua vida, canalize essa pressão e faça a sua vida progredir. Combinado? Daqui 2 minutinhos nós voltamos, nós vamos aprender. Porque isso são situações adversas que vêm. Mas eu e você, nós também podemos, propositalmente, causar uma aflição, causar uma pressão nas nossas vidas. Você vai aprender como já já.